Olá, sexto ano, Prof. Rutineia aqui com vocês. Nossa aula hoje é a aula 35, vamos falar sobre arte, e artesanato e cultura indígena, cestaria e simetria. Vem cá, prof. Então, lembrando, Classroom, fazer as atividades obrigatórias, valendo presença e conhecimento. E quem está fazendo aula pela televisão, lembrar de pegar as atividades, no colégio e devolver também, que os profs ficam ansiosos por essas atividades respondidas, Então, na aula anterior, falamos sobre os artistas viajantes, que superavam dificuldades e carregavam em suas bagagens materiais para retratar os novos mundos. Lembram que a gente falou sobre o artista, Eckhout, que ele carregava tintas, pincéis na sua mala, para retratar os locais, pessoas, os lugares, pessoas, a natureza morta, as frutas e verduras, para que as outras pessoas que não conhecessem esses novos mundos pudessem ver, porque não tinha sido criada a fotografia, então ele representava através da pintura. E que também existiam outros artistas que representavam de forma diferente, através de textos, gravuras, tapeçarias, desenhos, o que eles estavam vendo, Então, diversos artistas viajantes, e eles também enfrentavam perigos, nos mares, então muitos acabavam ficando, pelo meio do caminho, morriam, não conseguiam terminar os seus trabalhos, porque era algo muito arriscado, na época. Na aula de hoje, vamos conhecer a arte e a cultura indígena, através de suas cestarias, carregadas de simbolismo, conexão com a natureza, beleza e simetria, A gente já falou um pouquinho também em outra aula sobre o simbolismo, na arte indígena. Hoje a gente vai continuar falando mais um pouco sobre isso também. Então, as cestas, continuam sendo produzidas pelo mesmo processo. Então, observe essas duas imagens aqui um pouquinho e daqui a pouco a prof volta para comentar com vocês. Observaram as duas imagens? Então, vocês imaginam aqui. Essa aqui vocês lembram da aula passada, Então, é feita em 1600 essa imagem. E essa aqui, uma imagem, de uma cesta atual. Observem, que nas duas, possuem grafismos, parecidos, o mesmo material é utilizado para criar as cestarias, a palha, enfim. Então, são cestas muito parecidas, Por quê?
Porque na arte indígena, eles vão passando o conhecimento de geração em geração, né? E continua se existindo, né? Então, vai passando, o vô passa para o neto, né? O neto depois, quando tiver o seu filho, vai passar para o seu filho. Enfim, vai passando de um para o outro o conhecimento, né? Então, aqui o detalhe, né, da pintura, ó, de 1641, né? Mulher Tupi, que a gente viu na outra aula, né? Do Albert Eckholt. Então, as cestarias indígenas mantêm a sua identidade, né? Passando de geração a geração suas técnicas, né? A gente já falou também sobre identidade, né? Que são as características do povo ou de uma cultura, né? Então, eles vão passando essa identidade de geração em geração, mantendo, né, o seu artesanato, suas pinturas corporais, né? As suas crenças, elas vão passando, né? De geração a geração. Então, aqui, né, o cesto de Yarumã, feito pelos indígenas Kinja da região Amazonas, em Roraima, né? Então, que a professora comentou, né, que a gente colocou as duas imagens próximas e são muito parecidas, né? Mesma forma de fazer, de produção, artesanal, o cipó, né? Até as cores ali estão parecidas, né? O grafismo, né? Que são as linhas aqui, ó, que se repetem, né? Então, também está igual, né? Aqui um exemplo, a mulher da etnia Pareci, segurando a cabaça e o cesto com biju em Campo Novo do Perecis. Então, olha só, né, na cestaria aqui, o grafismo, né, e o simbolismo. Lembra aquelas imagens que vão se repetindo, né? Então, esse é o grafismo indígena. Vai aparecer aqui, ó, na cestaria, né, toda a cestaria está presente, né? E lembrando que cada símbolo, né, cada um desses tem um símbolo, né? Então, representando em conjunto com a natureza, né? Lembra que a gente falou que esses grafismos têm, né, representam cobras, representam tartarugas, representam, né, animais que estão presentes na natureza, representam a natureza, rio, floresta, né? Porque a arte indígena tem uma profunda ligação com a natureza, né? Com esse respeito. Tanto que a gente viu a canção Benk, né? Que fala sobre a mãe natureza, né? Que chama a natureza de mãe. Mulher da etnia Mibia, né, Guarani, fazendo a cestaria, né? Então, observe aqui, ó, né, não existe uma máquina para fazer a cestaria, né? Tudo feito à mão, né? Então, é trançado manualmente, artesanalmente, né? Então, a palhinha por palhinha para chegar no formato da cesta, né? Então, observe esse cesto e escreva no seu caderno como você imagina que ele foi criado. Então, observe aqui, ó, os detalhes, né? Estão vendo que tem mais de uma cor, enfim, observe todos esses detalhes e escrevam aí no caderno o que vocês estão vendo e como que é criado, como que vocês imaginam que foi criado esse cesto, tá? Como que eles fizeram, o detalhe aqui das cores, né? Tem a cor natural da palha, mas tem a outra cor também. E aí, como que eles fizeram isso? Anotem tudo aí no caderno e daqui a pouquinho a prof volta.
Observaram? Que bom, anotaram tudo aí, né? Então aqui, ó, a gente tem, né, a questão das duas cores que a professora falou. Então, elas não vão ser pintadas depois de pronta, né? Eles não fazem o cesto para depois pintar cada parte. Não, eles pintam primeiro as palhas separadas. Então, eles deixam as palhas lá, pintam, deixam secando e depois eles vão fazer os trançados, né? Para formar as cestarias, né? Então, é esse processo. As tintas, né, com elementos da natureza, então daqui a pouquinho a gente vai ver, né, são cores retiradas da própria natureza, né? Então daqui a pouco a prof mostra para vocês. Arte e simetria, né, arte e matemática, simetria. Cestos dos povos Auana e Aparai, cujos trançados também trazem figuras representantes da lagarta de duas cabeças. São essas formas aqui, né, que são o simbolismo, o grafismo, que representa essa lagarta de duas cabeças, né? Então, simetria, por quê? Porque eles vão estar com partes iguais, né? São relacionados. Então, tudo que tiver aqui para um lado vai ter para o outro e tudo certinho, né? Não vai ter um lado maior, outro menor. Eles vão trabalhar a simetria, né? Os lados iguais. Aqui, ó, Bantiaca, né? Cesto de Arumã, feito pelos indígenas do Nordeste do Amazonas, né? Então, aqui a gente pode ver melhor a questão da simetria também, né? É como se tivesse um ponto aqui central e a partir disso vai formando esse desenho, né? E também a questão da cor, ó, tá vendo? Aqui a gente também tem o colorido, né? Então, não é só a cor da palha. Então, também, cor que eles tiram elementos da natureza, né? Então, simetria. Uma composição é simétrica quando há uma correspondência entre as partes em relação a uma linha divisória, né, que a professora mostrou aqui. Um plano médio, ou um centro, ou um eixo, né? Então, a partir desse centro, daí vai se formando esse desenho, né, essa composição, que é simétrica, que é igual. Então, para fazer cestarias, né, com mais de uma cor, as tiras são tingidas antes e se espera a secagem, né, que a professora falou. Então, palhas, né, por palha ali é feita o tingimento, né, com essas tintas naturais que eles vão tirar ali da natureza, espera secar para depois fazer o trançado artesanal, né? Então é um trabalho que não é rápido, né? Não faz ali em 5 minutinhos, leva um bom tempo, né? Vários dias para fazer esses artesanatos, né? Então é algo demorado, delicado e trabalhoso, né? As cores, né? Lembra que a professora falou que são tiradas na natureza? Então, vamos descobrir de onde elas são tiradas, ó. Então, são elementos tirados da natureza. O vermelho aqui, ó, urucum. Daqui a pouquinho a professora vai mostrar a imagem do urucum para vocês. Então, o vermelho. O genipapo, o preto. O açafrão, o amarelo. E a tabatinga, o branco, né? Então, se eu quero que na minha composição ali tenha o amarelo, eu vou precisar do açafrão para tirar a tinta para fazer esse tingimento, tá? Então, aqui, ó, a planta, né, o urucum, para ser retirado o vermelho, né? Então, observe aqui como que é essa planta. Aqui o genipapo, né, que vai ser retirado a cor preta, né? Então, o preto é retirado do genipapo. O açafrão, né, retirado o amarelo. Então, a tabatinga, né, a professora não conseguiu uma imagem, né, mas é uma argila, né, mole branca, que também vai trazer a cor branca, tá? Então, ó, argila mole branca, usada como pigmento branco de tintas. Tabatinga é um termo derivado do termo tupi, tabatinga, que significa barreira branca, barro branco com cal, né? Então, vocês imaginem aí o cal, que é utilizado na parede das casas, né? Então, como um cal, né? Então, essa argila branca, que vai ser a cor, tirar a cor branca, que é o tabatinga. Cestos, né, de cipó, titica feitas pelos indígenas Aiomani do Amazonas, né? Então, aqui a gente também pode observar a questão da simetria, né, as partes iguais, tem um eixo central, que o desenho vai se formando, né? E também tem a questão do grafismo, né, que são esses símbolos. Cada linha desse, né, vai simbolizar algo, né? Não é simplesmente uma linha colocada por colocar, né? Vai ter uma crença
em relação a essa linha, vai ter um significado forte, com grande apelo, né, aos deuses, à natureza, aos animais, né? Então tudo tem significado, nada é feito por fazer, é tudo pensado. Então, um desenho de grafismo de cestaria, né? A Ioana e a Parai representando uma serpente sobrenatural, né? Então, esse desenho para representar essa serpente, né? Sobrenatural, não é uma serpente realista, né? É um ser imaginário, né? Lembra que a gente falou numa aula anterior que os grafismos, eles não vão representar algo realista, né? Não vai ter um desenho de uma onça ali. Vai ser um símbolo que representa esse animal, né? Como no caso aqui, essa serpente sobrenatural. É um símbolo, algo que vai representar esse animal. Atividade. Em outra aula, experimentamos também a criação de grafismo, né? Agora invente uma lenda com esses seres sobrenaturais. Pode escrever um texto ou criar uma história em quadrinhos. A gente teve uma aula que a gente falou sobre várias lendas e mitos indígenas, né? Que eles estão presentes e fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Que são contados de geração em geração e permanecem com a gente, né? Então, aqui até a professora colocou alguns exemplos de imagens, né, de histórias que a prof contou, da Vitória Régia, Saci Pererê, né, Iara, Boitatá, né, o Caipora. São alguns exemplos, mas tem muitas outras lendas, muitos outros mitos. Então, agora é com você, né? Você vai escrever o seu texto e criar uma história em quadrinhos. Então, contando aí uma lenda de ser sobrenatural. Invente a sua lenda, né? Seres que não existem na realidade, mas que podem existir, né, no mundo imaginário, no pensamento. Então, criem, tá bom? Até daqui a pouquinho.
E aí, inventaram suas histórias? Espero que sim, hein? Que tenha ficado bem divertida a história de vocês com seus seres sobrenaturais. Então, urupem ou urupema, né? É um tipo de peneira de buriti com trançado típico da etnia caiabe, né? Então, também apresenta os grafismos, né? Cores diferentes, né? Estão sempre presentes. E o trançado, né? Que é passado de geração a geração, né? Tem outros elementos que são utilizados também, né? Palha, capim dourado, né? O arumã. Então, são outros elementos que são usados para criar esses trançados, né? Que são retirados da onde? Da natureza, né? Então, padrões de trançados de cestas, né? Aqui, ó, esse primeiro aqui representa os chifres demoníacos, né? Por quê? Porque os indígenas também falam de seres sobrenaturais, né? Então, eles vão fazer esses grafismos, né? Para uma forma de pedir proteção, para afastar esses seres demoníacos, né? Aqui do lado, né? Representando a cobra coral, né? Então, além dos seres sobrenaturais, eles também falam dos animais, da natureza, né? Então, aqui representando a cobra coral. Esse aqui, ó, interpretando desenhos, né, tanto do Apuqueueika, da onça preta, né, como também a fase dos tamacós, né? Então, outro grafismo também, representando outro animal, né, onça preta. Então, perceba que não tem o desenho ali, né, uma carinha de onça, mas sim um grafismo, um simbolismo para representar essa onça preta, né? Então, tamacós. Nas culturas indígenas, são figuras mágicas, seres em formas de homem, que podem proteger ou destruir, né? Lembra que a professora mostrou outro desenho ali, falando que eles fazem também para pedir proteção, né? Então, eles podem proteger ou destruir. Por isso, há vários rituais dedicados a eles em grupos indígenas, né? Como uma forma de pedir proteção para que eles não destruam, né, a aldeia, enfim. Então, vai ter vários rituais para pedir essa proteção. Aqui é uma família, né, indígena, artesão do povo caigangue, a família vendendo suas obras, né, no município de Naumitoque, né. Aqui a gente vai ver também essa mistura, né, dos povos indígenas da tradição, mas com o novo também, né, com coisas da atualidade, porque eles vão utilizar de tintas também que vendem em lojas por aí, né, tintas artificiais, né, que vão compor também suas cestarias. Então vai ter o elemento da natureza, mas também vai ter tintas artificiais também. Lenda caigangue, né? Nesta floresta tinha uma montanha. Desta montanha surgiu um ser forte e alto, que nasce ao nascer do sol, que se chama Cairu. E nesse mesmo dia surgiu outro ser, também no pôr do sol. Esse era o mais baixo e se chamava Camé. Esse é um trecho de uma lenda, né, indígena para representar o quê? O surgimento do povo caigangue, né? Então, a origem do povo caigangue. E existem muitas lendas para falar da origem, para falar da natureza, dos animais, enfim, são várias lendas e mitos, né? Então, essa representando a origem dos povos caigangue. O ancião no povo indígena é muito respeitado, pois ele carrega consigo uma maior experiência de vida, além da história e cultura do povo, que será passado aos mais jovens, né? Então, o ancião é muito importante, né? E é super valorizado e respeitado, né, pelos povos indígenas, e devem ser em todas as culturas, né, gente? Por quê? Porque eles carregam uma bagagem de conhecimento, né, maior, tem uma vivência maior. Então, o ancião do povo indígena é ele que vai transmitir esse conhecimento, né, passar esse conhecimento, que vai ensinar a fazer as cestarias, as pinturas. Então, ele que vai passando esse conhecimento. Então, por isso ele é muito respeitado. Agora vamos ao nosso quiz, né? O ancião dos povos indígenas são tratados como? Olha lá, hein? Fica atento, a gente acabou de falar sobre isso. Letra A, insignificantes. Letra B, sábios. Letra C, preocupantes. Letra D, mestres. As alternativas corretas são A, B e D, ou C e D, ou B e C, ou B e D. E aí, travou aí? Então,
uma pausa, dá uma olhadinha de novo aí na pergunta e responda aí, tá bom? E aí, conseguiram descobrir? Vamos ver? Então, a alternativa correta, letra B e D, né? Então, eles são sábios e mestres, né? Então, são aqueles que vão passar o conhecimento, né? Que tem uma bagagem muito forte de conhecimento. Então, os anciãos não poderiam ser diferentes, sábios e mestres, né? São as pessoas que são respeitadas e valorizadas. Para fazer cestos com mais de uma cor, é necessário, letra A, tingir primeiro as tiras e deixar secar. Letra B, depois de prontas as cestas, vão fazendo ali os detalhes na pintura. Letra C, as opções A e B estão corretas, dá para fazer das duas formas, será? Letra D, nenhuma das alternativas. Não, nenhuma. E aí, qual é a alternativa correta? E a alternativa correta é
Letra A, tingir primeiro as tiras e deixar secar, né? Lembra que a professora falou? Tinge as tiras, deixa secando no sol e depois vai para o processo, né, de trançar manualmente, né, que é um trabalho artesanal. De onde são retiradas as tintas para realizar os tingimentos e a pintura corporal dos indígenas? Letra A, da cidade, compram nos armarinhos. Letra B, direto das fábricas que fazem preços mais acessíveis para os povos indígenas. Letra C, da mãe natureza. Letra D, do armazém central. E aí, qual é a resposta? Vamos à resposta correta? Então, a letra C, da mãe natureza, né? Então, os elementos para as pinturas são tirados da natureza. Lembra que a professora falou da tabatinga, do urucum, né? São elementos encontrados na natureza, né? Claro, os povos indígenas que ficam perto da cidade, né, que a professora até citou ali o caigangue, eles podem ter também a utilização de tintas artificiais, né? Mas na maioria dos casos são utilizadas as tintas encontradas na própria natureza, né? Na mãe natureza. As cestarias indígenas são feitas de que forma? Letra A, industrializada ou letra B, artesanal? E aí, qual é a resposta correta?
E a resposta correta é... letra B, artesanal, né? Lembra que a professora falou que eles fazem lá os trançados manualmente, né? Não tem uma máquina para fazer, né? Não é computadorizado, então é feito manualmente, né? Retirado o elemento da natureza, limpado, cortado, tingido, né? Feito todos os processos de preparação desse elemento para poder ir para a criação, né? Para depois ir trançar, né? E criar as cestas, as bacias, as peneiras, né? Para obter a cor vermelha, os povos indígenas utilizam letra A, o urucum, ou a letra B, o açafrão. Qual desses dois elementos que eles conseguem retirar a cor vermelha? E aí? Descobriram? Estão na dúvida? Não sabem? Bom, vamos lá, a prof vai ajudar vocês. Então, a alternativa correta para se obter o vermelho, letra A, urucum, né? Então, aqui está o exemplo do urucum. E a cor preta, né? Da onde os povos indígenas extraem? E aí? Letra A, tabatinga ou letra B, do genipapo? O que vocês acham? Qual é a alternativa correta?
E aí, vamos à resposta correta? Então, para extrair aqui a tinta preta, letra B, o genipapo, né? Até porque, lembra que a tabatinga, a professora falou que é uma argila branca, né? Que lembra a cor do cal, né? Então, não poderia ser essa a resposta correta, e sim o genipapo, né? Que é para retirar a cor preta. Retomando, hoje falamos sobre as cestarias indígenas, sua criação artesanal, que é ligada à natureza e ao sobrenatural. Vimos que seus grafismos e simbolismos são transmitidos de geração a geração, né? Então, hoje a gente falou sobre as cestarias indígenas, que elas trabalham de forma simétrica, né? O que é isso? Que tem o seu eixo central e, a partir desse eixo, vai criando esse artesanato, né? Esse desenho de grafismos. O que é o grafismo mesmo? Né? São os símbolos que representam animais ou sobrenaturais ou a natureza, né? Na arte indígena. Então, não vamos ter o desenho, né, de uma tartaruga ali realista nas obras dos povos indígenas. Não, a gente vai ter esse simbolismo, né, com esse grafismo que vai se repetir durante a imagem para representar, seja a tartaruga, seja o rio, seja a cobra, seja um ser imaginário como uma lagarta de 2 cabeças, né, seja um ser demoníaco, para o quê? Para afastar os seres, né, ruins dos povos indígenas. Então, eles vão fazer também essas festas em homenagem para ficar protegidos, né? Vão criar também mandalas para proteção das aldeias, né? Como a gente viu numa aula anterior, a maluana, né? Que eram penduradas bem no centro da oca. Então, está sempre em relação profunda com a mãe natureza, né? E com esse respeito que eles têm com a natureza. Lembrando também que o ancião, né, é uma figura importante nos povos indígenas, respeitado, né, porque ele traz com ele muito conhecimento e ele vai passar esse conhecimento para as outras gerações. Porque a arte dos povos indígenas é passada de geração em geração, né? Então ela continua acontecendo, desde as cestarias, as pinturas corporais, os mitos, lendas, as músicas, né, são transmitidas de geração em geração, né, e fazem parte do nosso patrimônio cultural imaterial. Lembra que a gente já viu em outra aula também, né? Então, a cultura dos povos indígenas faz parte da nossa cultura imaterial, né? Nosso patrimônio cultural imaterial, né? Que traz as cantigas, as pinturas corporais, né? Os mitos, as lendas, estão sempre presentes, né? E também que esses grafismos representam o quê? Representam seres, né, sobrenaturais, né? Então vai brincar com o nosso imaginário, né? Trazendo seres místicos, né? Seres que não existem, né? Então podem se misturar, né? Como a lagarta que tem 2 cabeças, pode também surgir outros seres, né? Então estão sempre representados na cultura dos povos indígenas, né? Sempre de uma beleza, uma harmonia, respeito com a natureza, né? Então, está sempre presente. E é claro que nós temos que falar, né? Temos que lembrar do que? Atividades obrigatórias no... Calma aí, não escutei. Hã? Isso, no Classroom, é isso mesmo, não pode esquecer, tem que lembrar, né? Tem que lembrar do Classroom, as atividades obrigatórias, né? Que valem a presença, né? Mas também vale o conhecimento. E quem está assistindo pela televisão tem que lembrar, né, de pegar as atividades na escola e devolver. Porque nós, profs, olha, a gente fica lá ansiosos, rezando para essas atividades aparecerem para a gente poder corrigir e conversar com vocês sobre elas, né? Então, fiquem espertos, fiquem ligados e na próxima aula, a Prof. Rutiné está de volta. Beijo grande no coração de todos, se cuide. E hoje vai um recadinho especial, né, para o colégio Segismundo Fallers, sexto B. Tô de olho em vocês, hein? Então, bora fazer as atividades, tá bom? Porque na sexta-feira eu estarei lá no sistema, esperando e de olho aberto, tá? Nessas atividades. Beijo, a prof tá com muita saudade, fiquem com Deus.